Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, sala voltada para os anos do oitavo ano do Colégio Afinísia Freire, disciplina História, tá? Oitavo ano mesmo, sabia? 8. Então, a gente está começando agora a terceira unidade, então a gente vai começar a trabalhar com outra coisa, tá? A gente estava falando sobre imperialismo, falamos sobre Estados Unidos, falamos sobre Europa, falamos sobre várias coisas, metemos pau no meio mundo de gente. E agora a gente vai falar especificamente a respeito de Brasil, meu Brasil brasileiro. Vamos meter o pau em cima dos brasileiros agora, né? Porque a gente viveu essa época absurda. Então, o que é que a gente vai trabalhar nessa unidade? Terceira unidade, vamos falar sobre rumo à independência, o primeiro reinado, a regência, e na quarta unidade vamos trabalhar com o segundo reinado, né? Até o processo em si de independência, processo de transição de monarquia para Brasil República. Mas enfim, aí a gente vai começar a partir da página 106, que aqui é o que diz unidade 4, tá? E depois a gente passa para o capítulo 10 a respeito da conjuração mineira. Mas vou começar essa leitura aí na página 106, continuando da mesma forma que a gente fazia nas aulas anteriores, livro didático na mão, a gente vai fazendo a leitura, aqui quer dizer, eu vou fazendo a leitura, né? Vocês vão acompanhando, claro. Fazendo leitura. Aí em determinados momentos eu vou abrir alguma discussão, falar de uma coisa ou outra, uma informação ou outra bacana, tal. Vocês também, professor, tem uma dúvida, levanta a mão aí e pergunta. Não, não dá, né? Tá, qualquer coisa vocês mandam mensagem para Ariel responde. Não, acho que Beatriz e Luísa, mais fácil delas responderem, né? Não, mentira, Ariel vai responder tudo. Ou então Luara. Pode mandar para eles. Mas enfim, na página 106 a gente começa lá falando do seguinte, a parte antever. Essa imagem bonitinha aí, a fachada do monumento à independência do Brasil. Zil. Peraí, deixa eu só colocar um negócio aqui e ali. Ih, rapaz, eu esqueci qual é o nome daquele negócio. Ah, já sei. Pronto. Então. E eu esqueci de fazer outra coisa, mas tudo bem. Então a gente começa o seguinte. No Brasil, há dois feriados nacionais relacionados à independência do país, que são 21 de abril e 7 de setembro. 21 de abril e 7 de setembro. Né? Geralmente, a primeira ideia que passa pela cabeça das pessoas é aproveitar os feriados para descansar. Claro, vamos descansar, feriadão, vamos pra praia, vamos pra casa de vó, vamos pro interior, tá? Mas a gente tá no meio da miséria da pandemia, vai ficar todo mundo dentro de casa mesmo, não tem jeito. Né? Quer dizer, ficou, né? Já passou 21 de abril e tal. A gente começou essa bagaceira dia 18 de março. 16 de março, 18 de março, né? Foi quando começou o isolamento todo em si. Então, feriado de 21 de abril, feriado de 7 de setembro, valeu de quê? De zorra nenhuma. Ficou todo mundo em casa mesmo. Vai fazer o quê? Triste. Então, geralmente, a primeira ideia que passa pela cabeça das pessoas é justamente aproveitar os feriados para descansar, fazendo uma pausa nos estudos e no trabalho. Mas é interessante conhecer a origem dessas comemorações, recorrendo à memória nacional, né? Para entender, a gente está no meio de um feriado, por que é feriado? Essa bagaça. É importante a gente sempre ter uma noção, pelo menos, mesmo que não vá fazer um estudo aprofundado a respeito daquilo, sei lá, ler 400 livros assim, tal, a respeito do mundo. Meu Minion, né? É meu xodó, gente. Ele bate palma. Vou colocar aqui na frente. Não, ele não fica. Aqui, só vai a cabecinha dele, não. Vou botar de volta. Não cai, não. Então, claro, a gente
tem que ter uma noção bacana a respeito do porquê desses feriados, o porquê eles são comemorados, tá? A gente ter uma noção de história, que aí de repente, né, se alguém perguntar pra gente, mas por que é que hoje é feriado, tá? Você, ó, joga duro, meu irmão, hoje é feriado por isso, acabou. Se não gostou, vá lamber seu cotovelo. Enfim, em 21 de abril de 1792, o militar Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, foi enforcado por participar de uma revolta contra a dominação portuguesa. Vocês lembram o que aconteceu mais ou menos nesse período também? Em 1792, ó, bem pertinho dali. Foi o quê? Revolução Francesa, 1789. Então, a Revolução Francesa, ela aconteceu graças ao impacto do iluminismo. As discussões, a gente já falou sobre o iluminismo antes, né? Então, as discussões a respeito do iluminismo levaram à Revolução Francesa e influenciaram também processos de independência em toda a América. Inclusive, o que aconteceu em 21 de abril de 1792 foi também influenciado pelos ideais iluministas, pelos ideais de independência, tá? E que se buscava um país com mais autonomia, distante, se distanciando de Portugal, tendo sua independência, tendo sua autonomia política, autonomia financeira, tudo, né? E, claro, a gente vai fazer essa discussão um pouco mais adiante, se aprofundando um pouco mais sobre a figura de Tiradentes, sobre o período da Conjuração Mineira, tudo, que é justamente o nosso primeiro assunto, que aí vamos tratar mais focado, mais intimamente dessa questão. E 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, que governava o Brasil como príncipe regente, rompeu com a coroa portuguesa e declarou independência. Independência ou morte. Afinal, por que a independência era desejada pelos brasileiros, mas demorou tanto tempo para ser aceita pela coroa portuguesa? Gente, a coroa portuguesa não é Dona Leopoldina, não é uma véia que ficava lá, né, em Portugal com os bigodinhos assim. Separar é o cacete, seus rebanho de vagabundo. Não, coroa portuguesa é a ideia de monarquia, era o reino de Portugal, né? Então, quando a gente fala em coroa, nesse caso que é reino, viu? Não pensa assim, a coroa é minha véia, não, coroa, reino. Então, por que é que o reino português, por que é que a coroa portuguesa não queria essa separação? Por quê? Mesmo tendo conquistado a independência política há quase 200 anos, vai completar 200 anos daqui a 2 anos, né? Que miséria. O Brasil ainda enfrenta problemas sociais e econômicos dos quais deseja se libertar. Ou não, né? Porque a gente vê aí que os governantes, eles meio que estão tacando o... Foda-se. Tacando o vacilanhar para as questões de desigualdades, eles preferem manter, né? É só ver, tipo, reforma administrativa. Não, porque temos que combater os privilégios dos servidores públicos desse país. Não mexe no salário de parlamentar, não mexe no salário de juiz, não mexe na pensão dos militares, no salário dos militares. Os privilegiados continuam lá, né? Então, tem servidor público que ganha bem, longe dessas esferas. Tem um auditor da Receita Federal ganha 15 mil reais. Mas também tem uma galera, servidores, que ganham salário mínimo, que ganham 1.000, 2.000 reais, tal, não sei o quê. Eles são privilegiados? Um juiz que ganha 30 mil reais, mas que juntando um monte de penduricalho vai ganhar mais de 100 mil reais num único mês, não é o privilegiado? E não vai mexer nada lá nos proventos, no que ele ganha? Um parlamentar que, juntando diversos benefícios, cota parlamentar, não sei o que, custa em torno de 200 mil reais por mês. Mais de 1.300.000 reais no ano. Então, será que o Brasil realmente está enfrentando esses problemas sociais e econômicos dos quais deseja se libertar?
Será que a gente está sendo bem representado pelos nossos governantes? Será que essa democracia está funcionando exatamente da forma que a gente gostaria que funcionasse? Então, talvez a gente aqui, eu, você, Ariel, Luara, talvez mamãe, papai, tio, titia, vovô, vovó, estejam querendo realmente, estejam pensando assim, pô, seria bacana se a gente realmente acabasse com essa desigualdade social, né, esses problemas sociais, esses problemas econômicos do país, a gente precisa se libertar disso. Beleza, a gente que é povão aqui quer resolver isso, mas será que a galera que está no governo, que a gente inclusive ajudou a eleger, eles estão preocupados com isso ou eles preferem manter, tem que manter isso daí, tá ok? Com STF, com tudo aí. Enfim, para você, quais seriam esses problemas? Vários, né? Mas enfim. Vamos lá, página 108, a gente começa falando sobre a Conjuração Mineira, é o capítulo 10. Vamos falar da história de Tiradentes. Dentista. Vamos falar da história de Tiradentes, vamos falar sobre a Conjuração Mineira, um dos processos de independência do país, que é o nosso início de capítulo para essa terceira unidade muito fofa, linda e maravilhosa, da qual não importa, da qual a gente vai trabalhar a partir de agora, né? Então, Conjuração Mineira. A figura de Tiradentes como herói nacional é muito conhecida pelos brasileiros. Todo mundo conhece a história de Tiradentes, né? Não, talvez nem todo mundo. No entanto, na época em que ele foi condenado à morte na forca, isso não foi interpretado como uma ação heróica. Vejamos como isso ocorreu e como nascem os heróis. Então, não sei como é que isso aconteceu, né? Como assim? Como assim, Bial? Como assim? Na época, ele não foi considerado como um herói. Um tempo depois, ele passou a ser considerado um mártir. A partir da sua morte, aí diversas outras pessoas começaram a olhar de outra maneira para aquele acontecimento dali, ou para a série de acontecimentos que culminaram, que finalizaram ali, tá? no enforcamento de Tiradentes. E a partir de então, outras ideias começaram a surgir para que se caminhassem para o próprio processo de independência do país, né? E a gente tem essa imagem dos Médicos Sem Fronteiras no Sudão em 2017, que aí a gente tem aqui. No mundo atual, muitos heróis anônimos dedicam-se a importantes causas, como melhorar a vida das pessoas sem que isso represente fama ou reconhecimento. Quer ver um exemplo prático de uma pessoa que a gente pode falar assim, não, pô, se não chamá-lo de herói pelo menos, mas falar que é alguém que faz muito pela população desvalida, pela população que costuma ser esquecida pelos governantes dentro do nosso país. Talvez de umas semanas para cá vocês já tenham ouvido falar do padre Júlio Lancelotti. Vocês sabem que eu não sou católico, eu não sou cristão, já falei para vocês a respeito de religião e tal, da minha religião, mas a gente sabe que tem algumas pessoas que representam determinadas religiões que fazem o bem para outras pessoas. O caso do padre Júlio Lancelotti, ele é aquele padre bastante progressista, né, que está o tempo todo nas ruas ajudando a população que é esquecida pelos governantes. População trans, a população LGBT em geral, que muitas vezes os conservadores, principalmente as igrejas evangélicas, principalmente acaba escanteando, né, deixando de lado. A própria Igreja Católica muitas vezes é extremamente preconceituosa com esses povos, mas ele, o padre Júlio Lancelotti, não, ele, pelo contrário, ele abraça esse povo todo. E recentemente ele tem feito, quer dizer, já tem um tempo que ele tem feito um trabalho dentro de uma região de São Paulo, em que ele lida com usuários de crack, né? É um problema social, é algo muito pesado, muito complicado. Consumo de crack em São Paulo, consumo de crack no Brasil é algo que destroça famílias inteiras.
Só que ele tem um trabalho específico dentro de um bairro, de uma região que é conhecida como a Cracolândia, em São Paulo, em que diversos usuários de crack eles procuram para poder comprar, para fumar sua pedra e tal. E o padre Júlio Lancelotti, ele faz um trabalho de base, aquele trabalho de formiguinha mesmo, nesses locais, em que ele vê, ele conversa com essas pessoas, ele leva comida para elas, ele tenta, através do diálogo, fazer com que essas pessoas deixem esse vício. Só que aí o que aconteceu recentemente, um candidato a prefeito, lá de São Paulo, começou a meter o pau em cima do Júlio Lancelotti, né? E, inclusive, o padre Júlio Lancelotti acabou sendo ameaçado de morte. Tipo, o cara, ele trabalha para uma população que é esquecida pela grande maioria, que sofre um preconceito absurdo por conta de um vício que muitas vezes não é proposital. Eles chegam a esse vício por conta de diversos problemas sociais, de problemas familiares, de problemas que poderiam ser resolvidos até com políticas públicas que os governantes, que os políticos deveriam fazer, mas simplesmente eles deixam de lado. O padre vai lá e busca fazer isso através do diálogo. Então, por que não? Por que é que não podemos dizer que de repente ele acaba tendo essa imagem, essa figura de um herói nacional, né? Sem precisar ser um mártir, porque o mártir, ele morre, né? Ele se torna mártir depois de morto. Mas a gente tem heróis que convivem com a gente, né? Então a atuação dele é algo fantástico para ser considerado, para ser visto, para ser respeitado, para ser compreendido do porquê dele fazer isso, porque ele olha com carinho para essa população, sabe? Enfim, vamos voltar aqui, né? Segundo a jornalista Vanessa Guimarães, a palavra herói originou-se na Grécia Antiga e era muito utilizada para nomear as divindades, os deuses, idolatrados pelos gregos, as divindades idolatradas, amadas, veneradas, adoradas pelos gregos, que representavam os valores e as crendices do povo. Crendice é ligado à crença, né? Aí nosso glossário. Superstição, ou seja, crença sem base científica, né? As crendices. Então, essas divindades eram idolatradas pelos gregos e representavam valores e as crendices, essas crenças, essas superstições do povo. Aquelas figuras que se destacavam por atos de coragem, com valores e ações extraordinárias. Ó, por que eu falei dele ser um herói? De poder ser visto como herói. Não é todo mundo que vai considerar dessa forma. Mas valores e ações extraordinárias. Pessoas que são esquecidas. É como a própria ideia, aí já para quem é cristão. É só parar para pensar, por exemplo, Jesus, ele olhava para as prostitutas, olhava para os ladrões, ele andava com leprosos, com pessoas doentes. O padre Júlio Lancelotti, claro, é uma comparação que a gente não dá para falar, Jesus e um padre, né? É uma comparação meio absurda. Mas só para a gente pensar na questão de valores, sobre com quem Jesus andava, com quem Jesus se importava, tá? Então, Jesus não está só no coração dos evangélicos lá dentro da igreja, não, por ficar gritando, cantando alto, querendo converter o povo, não, viu, gente? Só para falar isso, que é importante que vocês saibam, tá? Jesus não vai baixar aqui na terra, assim, dar bênção para as pessoas que só pagam dízimo, não, viu? Mas então, Jesus andava com leprosos, com prostitutas, com ladrões e tal, e olhava para aquelas pessoas com um olhar de carinho, buscando, por que não, tirar elas daquele mundo, mas principalmente compreendendo o porquê delas estarem ali. E o padre Júlio Lancelotti, ele faz justamente o quê? Ele olha para aquelas pessoas que têm um tipo de problema, não são leprosas, mas são pessoas viciadas em uma determinada droga que
é uma dependência química absurda que a pessoa fica parecendo um zumbi, né? Ele olha para aquelas pessoas e ele anda com elas, ele abraça essas pessoas, ele dá apoio a essas pessoas para que elas consigam sair daquele mundo. Muitos deles não saem, tudo bem, mas é uma tentativa. Eles pelo menos estão sendo olhados com carinho por alguém. Geralmente a própria família abandona ao léu essa pessoa, né? E a gente não fala somente dos dependentes químicos. A questão das pessoas transexuais, LGBTs, que muitas vezes são expulsas de casa. A gente já fez essa discussão em sala de aula mesmo a respeito das transexuais, principalmente mulheres transexuais que acabam sendo levadas à prostituição porque elas acabam não tendo uma perspectiva de vida diferente daquilo que gostariam, e tanto que a perspectiva de vida dessas pessoas trans, é em torno de 34, 33, 34 anos. Com a média, elas morrem com 33, 34 anos, enquanto a população em geral, ela vive até os 70, as mulheres até 73 anos, homens até os 68 anos. População trans, 34 anos. E o padre Júlio Lancelotti, ele faz o quê? Ele olha para essas pessoas com um olhar de carinho. Ele abraça essas pessoas, busca compreender essas pessoas. Enfim, voltando aqui. Então, valorizações extraordinárias, principalmente feitos brilhantes durante guerras e batalhas, eram considerados heróis. Nada mais justo, né? A mitologia e as lendas deram origem a personagens fictícios que se misturam com a realidade, perpetuando-se nas histórias e na memória de crianças e adultos de diversas gerações. Os livros, desenhos e filmes ajudam a manter vivas as histórias criadas há séculos. Muitas vezes citamos exemplos fantasiosos e irreais para exemplificar e ilustrar fatos cotidianos, nos esquecendo de personagens reais que existem em nossa sociedade, que eu falei, e que trabalham ou trabalharam arduamente para tornar nosso país e nosso mundo um lugar melhor para se viver. Né? Não é que nem Silas Malafaia da vida aí que só faz gritar com todo mundo. Bicho, parece ter um ódio no coração. Eu nunca vi um cristão para ter tanto ódio no coração como aquele homem. Que ele só sabe falar gritando, vocês já viram, né? Aí eu acompanho ele no Twitter, aí ele só posta um monte de coisa assim, cretino, palavrão assim. Aí escreve tudo em letra maiúscula como se estivesse gritando, né? Deus é mais. Enfim. O lugar de princesas, príncipes, personagens com capas, máscaras e roupas bem desenhadas e coloridas é nos gibis, nas fábulas e nos cinemas. Já os heróis de verdade são pessoas reais e viveram ou vivem no meio do seu povo. São os heróis do nosso cotidiano, são pessoas que fazem a diferença na vida, não somente nas nossas vidas, como na vida de diversas outras pessoas que, como eu falei, geralmente são esquecidas pela grande maioria das pessoas. E de repente você tem alguém que olha com um olhar de carinho. É o caso aqui da imagem mesmo dos Médicos Sem Fronteiras, que são médicos que às vezes largam tudo na sua vida. Tipo, um médico ganha 20 mil reais, tal, no Brasil, numa clínica, não sei o que, não sei o que. De repente o cara vai com o coração mesmo e vai trabalhar na África. Tipo, vai ser remunerado, de certa forma, vai. Mas ele vai conviver com a miséria que assola a humanidade, a miséria que assola diversas localidades na África, por conta da própria exploração, que aí a gente também já conversou a respeito disso, a exploração que os europeus, a gente falando de imperialismo, lá quando falam, o rei da Bélgica que chegou e matava todo mundo no Congo.
arrancava as mãos do povo só porque eles escolheram menos do que no mês anterior, o Leopoldo. E então essa miséria que foi se perpetuando na África por conta da exploração europeia principalmente, e aí a gente tem uns Marco Feliciano da vida que fala assim que a África é um continente amaldiçoado. O cara no púlpito de lá do próprio Congresso chegar e falar um negócio desse, mesmo. Puxa que partiu, né? Puxa que partiu. Então essas pessoas acabam sendo heróis do cotidiano, heróis do nosso dia a dia. Então, são pessoas reais que vivem ou viveram no meio do povo. Os heróis de verdade se tornam imortais através de seus projetos, ações e lutas, deixando legados e lições importantes através da história. Né? Eu vou continuar na próxima aula somente. Então meio que essa aula se tornou um desabafo. Porque eu estou com saudade de vocês. Enfim. Mas pelo menos para a gente já ter uma ideia a respeito do que é um mártir, do que é a ideia de herói e tudo, e sobre o início desse processo de independência, porque a necessidade da gente ter pessoas que olhem para a população, que olhem para a comunidade com um olhar mais carinhoso, com um olhar mais preocupado e tal, né? Enfim, vamos finalizar essa aula daqui, agora, hoje, nesse momento, e a gente continua na próxima aula, amanhã já, né? Vocês vão ficar me vendo o tempo todo. Saco. Brincadeira, muito fofo. Tchau, gente.